Olá, finalmente você acordou, aventureiro, e bem-vindo de volta ao velho mundo, onde hoje nós vamos explorar um assunto que eu ainda não trouxe aqui no canal. Comentei brevemente no vídeo do mapa do mundo, mas não falei a fundo sobre isso e, inicialmente, vou ser honesto com vocês, eu achei que não valia a pena. Eu achei que não era legal trazer, mas aí o pessoal do Fantasy um ou outro pediu. E eu vou dar mais uma chance e dar uma pesquisada. E realmente, cara, tem umas histórias legais. Então hoje vamos conversar mais sobre a legendária Ilha de Albion. O que é isso? Onde fica esse lugar? Bem, por que eu não ia trazer sobre Albion? Porque Albion, cara, era meio que um plágio total da Inglaterra e da cultura celta. As unidades magas deles eram os druida, eles eram tipo guerreiros celtas, dava pra ver, eles tipo faziam aquelas pinturas de batalha que os celtas faziam ali na Inglaterra antiga. Eles faziam ciclos de pedra igual o Stonehenge. A Inglaterra, a ilha deles era no formato da Inglaterra. Ficava chato, não era um negócio muito legal. É que teve uma época, cara, que o Warhammer se inspirava levemente em outras coisas para criar as suas miniaturas, as suas histórias, e teve um tempo que eles literalmente plagiavam a história do mundo. Mas claro, felizmente isso aí mudou. E houve retcons, obrigado. Às vezes precisa, às vezes tem um retcon que muda a história totalmente. E nessa vez aí precisava realmente, tava fraquinha a história. Pra te ter uma ideia, cara, vou falar só como é que era a história antes de mudar ali e dar um upgrade. Basicamente, cara, nós tínhamos histórias de Albion que eram assim. Ninguém conhecia a ilha. A ilha era tipo coberta de uma névoa e neblina e chuva direto, Inglaterra. E nesse lugar desolado pelo clima e com uma neblina permanente, poucos retornavam. Aliás, se tu for ver as histórias deles, falam umas 8 vezes, poucos retornavam. Porque, tipo, ninguém queria ir pra esse buraco. Mesmo assim, era uma ilha que dizia que existiam tesouros perdidos, então alguns aventureiros iam para lá para tentar explorar e ficar rico do dia para noite. Mas nessa ilha era habitada por um povo agressivo, um povo tribalista e criaturas gigantes, meio que gigantes, né? Mas não o gigante convencional daqueles descendentes dos antigos senhores dos céus. Tipo, mudou totalmente o negócio. Esses gigantes, alguns só tinham um olho e eles eram extremamente burros, e mesmo para um gigante o tamanho deles não era tão grande quanto os outros gigantes. Mas ok, tudo bem. Então tinham druidas, tinham esses guerreiros celta e tinha esses gigantes, e essa ilha foi explorada por um explorador da Tileia. Tileia é a Itália do mundo do Warhammer, chamado Kaiser o Curioso, porque a Inglaterra foi invadida uma vez por Júlio César, e tipo, Kaiser, pegadinha da história. E aí o Kaiser o Curioso chegou na ilha e na hora que ele chegou, ele foi recebido por uma chuva de pedra desses gigantes. E aí ele conseguiu chegar lá, tipo, com vários navios. E aí os mercenários ele mandou descer ali. E os nativos locais atacaram ele, igual como aconteceu com César. E aí o César, tipo, os mercenários de Chile eram extremamente bons em batalha, e os equipamentos deles eram muito superior aos nativos, então eles dizimaram os nativos, o nativo morreu um monte, até que o gigante foi chamado. Então esse César o Curioso tentou negociar com os druidas, e aí esses druidas conversaram com ele, e aí sim, um deles resolveu aceitar o pedido dele, que era o quê?
ele iria embora, a guerra acabaria ali, ninguém mais precisava morrer, se 2 desses gigantes fossem levados com ele como prêmio pela batalha por ter aqui. Então, 2 gigantes em troca de parar a matança, um druida aceitou, até porque ele queria sair dessa ilha desolada da chuva, e o druida foi junto. Só que chegando lá, o César foi assassinado por seus inimigos políticos com múltiplas facadas. Ai, que história ridícula, porque isso aconteceu, essa história do César na vida real. Tá ok, aí ele chegou em Tileia, o César foi assassinado, os gigantes se libertaram, o druida fugiu com eles da cidade, e agora o druida e os gigantes trabalham como mercenários para quem paga mais, permitindo que a miniatura deles tivessem vários tipos de exército. Tem um exército ali do Império, da Bretônia, coisa assim. Tu podia botar essas miniaturas no teu exército, dizendo, eles são mercenários, estão trabalhando para mim, e aí tu vai ter 2 gigantes e um mago. Beleza, tá. Era isso, a história deles era basicamente essa, muito, muito fraca, copiada Ctrl+C, Ctrl+V da história do mundo real, mas felizmente eles viram que isso era meio cringe, né, cringe quer dizer, babaca, sem graça, que tu olha e tu vira os olhinhos, porque meu Deus, que coisa idiota, dá vergonha alheia. Então eles fizeram algo bem melhor. E agora, meus amigos, a história de Albion 2.0. Então quer dizer que essa história do César ali não é canon? Não, ainda é canon. Isso ainda existe, mas a gente não fala sobre isso. Vamos para a nova e atualizada história da Ilha de Albion. Primeiro, não é mais uma ilha natural. A região de Albion foi criada pelos antigos. O quê? Os Old Ones, os que criaram as civilizações do mundo, criaram a ilha de Albion? Sim. E não é mais uma ilha apenas, é uma cadeia de 3 ilhas, mas mesmo assim a principal ali, Albion, foi levantada do mar utilizando a magia geomântica dos Slan. Eles criaram um paraíso na Terra. Ué? Sério? Esse negócio isolado por chuva, neblina aí era um paraíso? Lá atrás, quando os antigos estavam criando o mundo e modificando o clima e tudo mais, porque o mundo já existia antes dos antigos, mas eles usaram a sua capacidade de magia através das suas criações dos Slan para fazer uma cadeia geomântica e mudar tudo no planeta, incluindo a órbita e aquecer o planeta, construir várias, eles plantaram florestas gigantes usando magia, eles fizeram ilhas, montanhas e várias coisas assim, e eles conseguiram derrotar as criaturas antigas que viviam no planeta, os gigantescos dragões, os dragões ogros, as criaturas antigas foram sendo caçadas e expulsas, muitas exterminadas. E outras, como os dinossauros que viviam nas florestas, foram, no caso, não escravizados, mas vivem junto com os homens lagarto que fazem parte do plano dos antigos. Mesmo assim, os antigos queriam ter uma humilde casa nesse planeta, e eles levantaram essa ilha, e essa ilha era perfeita. Como assim? Tinha tudo o que precisava para viver: solo fértil, água cristalina, um local lindo. Era uma ilha que, levantada do mar aí, grandes falésias, assim, enormes pilares de pedra ao redor, que faziam meio que uma muralha natural. E ali era a casa dos antigos, onde eles viviam. E para os homens lagarto, aquilo era um lugar sagrado, mas não era para os homens lagarto terem essa região como deles, assim como Lústria não fazia parte do plano dos antigos. Aqui era realmente um lugar exclusivo para os antigos. Beleza, entendi. Então, eles construíram a sua mansãozinha de verão e aqui eles viviam muito felizes, não é mesmo? Sim. E o que eles faziam nesse lugar? Eles meio que viram as suas criações. Os elfos, os homens lagarto, os anões
todos eles viram como facções com um grande potencial, um potencial para várias coisas, mas eles viram uma das criações que eles não deram bola na época. Eles acharam que isso aqui não ia para frente. Eles criaram o ser humano. E o ser humano... Cara, eles eram bárbaros, eles comiam com a mão, não era legal, não era uma coisa bonita de ver, eles eram grosseiros, eles usavam tipo pele de animal que eles matavam no corpo, não era uma coisa bonita, tipo os elfos faziam tecidos de seda, os anões faziam roupas que duravam para sempre de algodão e de lã, e os homens usando tipo um couro para esconder só as partes importantes. Então, tipo, os antigos olhavam para eles e digo, não vamos deixar eles entrar no nosso petit comitê aqui, vamos fechar as portas e deixar os humanos, tipo, até eles evoluir. Mas uma coisa chamou a atenção, que os humanos, diferente das outras facções, eles eram muito adaptáveis. Qualquer situação, tu levantava uma pedra, tinha uma tribo de humano. Era um lugar frio, tinha humanos. Era um lugar quente, tinha humanos. Era uma floresta, tinha humanos. Era uma caverna, tinha humanos. Onde tu ia, tinha humanos. E os humanos cultuavam aqueles antigos meio que como Deus, como umas coisas poderosas, mas não ativamente como Deus, mas tipo, na visão deles eles eram um ser superior. Então os antigos disseram, olha, tem alguns humanos meio que tipo diferenciado, vamos chamar eles pra cá e ver no que dá. Então eles começaram a fazer algumas exceções e chamar alguns humanos para a ilha de Albion. Não humanos qualquer, humanos diferenciados, humanos muito inteligentes e avançados para a época. Enquanto os outros batiam pedra para fazer fogo, esses aqui já tinham feito alguma tecnologia ou conseguido um conhecimento básico de magia. E os antigos então trouxeram os humanos para cá, e aqueles mais hábeis com magia, eles ensinaram o grande plano, ensinaram o caminho dos antigos. Sério? Sim. E o nome deles vai ser chamado os Faladores da Verdade, os Truth Sayers. E esses faladores da verdade, acho que portadores da verdade, essa é uma palavra mais bonita, mas confunde com word bearers. Então, Truth Sayers os que vão ser depois erroneamente chamados de druidas. Eles não são druidas, eles são Truth Sayers. Então eles mudaram o nome da unidade para dar uma pegada mais única. Gostei, é isso aí, tem que ser um negócio único. E esses Truth Sayers, então, descobriram com os antigos magias arcanas poderosíssimas e magias de geomancia, como os Slan, que conseguem mudar a terra e fazer coisas incríveis. Eles aprenderam um pouco isso aqui em Albion. Ótimo, então os antigos estão fazendo seu plano, o mundo está virando um paraíso, eles agora têm novos auxiliares, aqui uma das facções já está evoluindo, o ser humano está crescendo junto, então tá tudo de bom, tudo são rosas, tudo é alegria, não vai dar nada, né? Não é bem assim, a gente sabe que o portal do caos quebrou e os antigos tiveram que evacuar enquanto o caos entrava no mundo brutalmente. E com isso, o caos causando devastação e destruição e mutação no mundo, os elfos fizeram um grande vortex para expulsar o caos do mundo, não é mesmo? Sim. Na região ao norte de Lústria, as cidades Templo dos Homens Lagarto foram dizimadas, os Slan morreram tentando defender a região norte, conseguindo sobreviver apenas no sul de Lústria. Sim, e o que aconteceu em Albion? Sem os antigos eles tiveram que ir embora, mas eles deixaram presente para os seus descendentes, para os homens que eles criaram, eles levantaram uma nova facção, uma facção de gigantes. Ué,
um último presente de despedida, eles criaram guardiões e esses gigantes iriam ajudar a defender a ilha de Albion contra o ataque do caos. Então os Truthsayers, eu tenho dificuldade em não chamar de druidas, e esses gigantes recém-criados estavam aguardando o ataque do caos. E aguardando. E nas duas grandes incursões caóticas nesse tempo, o caos não atacou Albion. Por quê? Porque, não sei, boa pergunta. Provavelmente porque eles consideraram esse lugar insignificante e a população minúscula que vivia aqui não valia a pena atacar e tinha outras coisas para destruir muito mais legal. Então o caos estava devastando o mundo, mas deixou a ilha de Albion de Albion ilesa. E agora os magos ali, utilizando a sua capacidade de prever o futuro, utilizando os conhecimentos e os rituais que os antigos fizeram para eles, eles descobriram o plano dos elfos e sentiram a magia sendo retirada, mas eles perceberam que os elfos não iam conseguir fazer sozinhos. Então eles usaram uma habilidade dada a eles pelos antigos de criar potentes ciclos de pedra, assim como os elfos fizeram as Waystones para meio que direcionar a magia do caos. Eles fizeram esses ciclos de pedra e eles chamaram essas pedras de Ogan Stones. E essas pedras Ogan Stone, elas absorvem a magia caótica e magia em geral e jogam ela para a cadeia geomântica que consegue dissipar no planeta, permitindo que o caos fique controlado. Com isso, eles seguraram a magia de um outro jeito, mas graças ao esforço combinado dos elfos e dos Truthsayers e dos Slann, que também fizeram ajuda aqui, conseguiram segurar a incursão desesperada do caos e as forças caóticas perderam a conexão com o outro lado e foram paradas. Vitória para as forças da ordem. E agora, o que aconteceu? Sem os antigos, a ilha de Albion ficou isolada e os druidas viram que aquelas pedras... Desculpa, druida não. Truthsayer, eu tenho dificuldade com isso aí, cara, porque eu sempre chamei eles de druida, mas é Truthsayer o nome correto. Eles agora tinham o dever de manter essas pedras funcionando, porque caso elas falhem, o mundo vai entrar em caos de novo e todo mundo vai morrer. Porém, é necessário, para manter isso aí funcionando, rituais, sacrifícios e outras coisas assim. Então esses Truthsayers tiveram que manter isso aí através de magia. E a magia do caos que estava sendo absorvida ali começou a afetar a ilha. O que antes era verdejante e extremamente fértil ficou coberto de pântanos e um terreno venenoso, e a maioria dos lugares não crescia mais quase nada. Além desses pântanos venenosos, imensas florestas e espíritos das árvores começaram a aparecer. Quando alguém morria, a alma, no caso o espírito da pessoa, não tinha descanso e muitas vezes assombrava uma região, e começou a dar muita coisa errado. Criaturas mutantes e aberrantes começaram a aparecer. Por quê? Porque eles estão sugando energia do caos e jogando diretamente na terra deles. Isso fez com que a ilha de Albion virasse um lugar terrível, terrível mesmo para se morar, um lugar amaldiçoado e corrompido pelo caos. Mas calma, que os humanos daqui, não, os humanos daqui continuavam fiéis à sua cultura e sua religião de cultuar os antigos como deuses, então eles ainda não caíram nesse negócio do caos por enquanto. Mas com o tempo, os humanos que viviam aqui foram degenerando. As primeiras gerações ali de Truthsayers e os humanos que viviam aqui eram muito inteligentes, eram os diferenciados. Porém,
como era uma população pequena, reproduzindo-se entre si de novo e de novo e de novo, através de múltiplas gerações, meio que perdeu-se muito da capacidade, deformidades, humanos menores e mentalmente mais instáveis e com bem menos capacidade cognitiva foram aparecendo com o tempo, e os Truthsayers também tiveram a qualidade reduzida a cada geração, porque era tudo passado de forma verbal de um para outro. Ele ensinava, como tu ensina um aprendiz o que tu faz, só que tu não consegue passar todo o teu conhecimento teórico pro teu aprendiz, que por sua vez não vai passar todo o conhecimento teórico dele pro aprendiz dele, e assim por diante. E aquele conhecimento de como manter essas pedras Ogan foi sendo perdido também, e ao redor da ilha, para aumentar o isolacionismo, a magia caótica criou uma eterna tempestade e uma neblina que não passa. E essa neblina fez com que por muito tempo as pessoas nem sequer sonhassem que existia ali alguma coisa. E essa ilha ficou isolada por milênios, por vários mil anos. Ninguém mais de fora pisou aqui. Por isso, a degradação da população humana através da procriação entre si, com um número pequeno de pessoas para iniciar. E também aqueles gigantes que foram criados pelos antigos sofreram a mesma coisa. Rumores dizem que eles foram criados da própria pedra, provável magia geomântica, mas esses antigos gigantes, os iniciais, eram fortes, enormes e extremamente inteligentes, porém era uma população pequena de gigantes que se reproduziu entre si, de novo, e de novo, e de novo, e os antigos foram morrendo de idade, e os que ficaram hoje são bem inferiores àqueles originais criados pelos antigos, são realmente a combinação de uma procriação entre famílias pequenas e gigantes que viviam aqui, e hoje a maioria é bem especial. Eles não conseguem entender as coisas, alguns não sabem nem falar, eles são bem simples, muitos são agressivos e violentos, e mesmo os Truthsayers que tentam se comunicar com os gigantes, alguns têm dificuldade de controlar ou conversar com alguns deles, porque eles são simplesmente burros que nem uma pedra. Então tu não consegue, cara, mais ter aquela qualidade dos gigantes antigos, até o tamanho deles, provável também por redução da comida que tem aqui, foram sendo bem diminuído em comparação aos gigantes de outros lugares do mundo antigo. E isso ficou meio que um símbolo aqui de Albion, esses gigantes extremamente burros e com algumas deformidades, e principalmente eles tendem a ter um olho só, muito comum isso aqui, e isso é uma característica dos gigantes que provém de Albion. Dois deles, como eu falei antes, segundo aquela história original ali do Dogs of War, trabalham como mercenários mundo afora, mas na ilha existem vários outros gigantes, então dá pra sim ter histórias ali dos gigantes e tudo mais, mas em si não espere grandes coisas deles, muito menos que um deles saiba ler ou escrever. Tem a história desses dois ali que serve de mercenário, um deles só sabe falar o próprio nome, entendeu? Não são muito evoluídos, mas eu já comentei um pouco da história antes, e eu quero ficar bem longe da história desse Kaiser ali, porque eu acho meio brega, não gostei não. E, ok, então ali o ser humano e os gigantes que os antigos botaram para proteger evoluíram muito do que eles já foram. Beleza, e quanto aos espíritos e as coisas que tem na Terra, olha, existem agora mutantes, abominações ali no meio das florestas de Albion, incluindo
criaturas feitas das próprias Ogan Stones, mas eu vou falar deles um pouco mais pra frente. É normal tu ver assombrações, é normal tu ver tipo wraiths, que é tipo um morto-vivo que anda por aí, tu vê espíritos, vê fantasmas, tu vê espíritos de árvore, que é um espírito que ficou preso numa árvore, tipo quer vingança e matar tudo que vive. É umas coisas horríveis que tem a ler. Além de animais agressivos e violentos, incluindo os Fimir. Os Fimir é uma criatura que já existia no mundo antes dos antigos e acabou chegando aqui em Albion por várias formas. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Alguns acham que eles eram nativos dessa região. Pode ser que sim, pode ser que eles vieram daqui mesmo, mas hoje tu vai encontrar eles nas planícies desoladas do Caos, em Norsca, e aqui em Albion também tem uma quantidade grande desses Fimir, que é uma criatura bem maior que um ser humano e mais forte, porém muito mais simplificada. Eles queriam ser os campeões do Caos, mas o Caos meio que deixou eles de lado pelos seres humanos. Os seres humanos são mais legais em geral, então os Fimir são tipo os esquecidos do Caos, e tem vários deles nessa ilha. Existem rumores assim nas tavernas, onde tem alguém que fala sobre Albion, que diz que as pessoas, que um amigo de um conhecido dele falou que ele foi pra lá e ele sobreviveu, mas os outros tipo foram pegos e comidos vivos pelos Ciclopes da Neblina. Os Ciclopes da Neblina geralmente são os Fimir, mas isso é uma das coisas que tem aqui em Albion. Tem várias assombrações e criaturas monstruosas aqui. Em geral, não é um lugar muito bom para passar umas férias de verão. E quanto à população humana, com o isolacionismo, eles voltaram a ser basicamente uma tribo. Eles se odeiam, existem clãs familiares, existem tribos que competem pelos poucos recursos que tem aqui, e eles vivem tipo em pequenos grupos habitacionais. Eles só se unem mesmo quando tem alguma ameaça externa. Se tem alguma ameaça externa, realmente os humanos aqui da ilha se juntam, mas se não, eles estão sempre um meio que odiando o outro, e um roubando o outro, e um enfrentando o outro em pequenos conflitos, mas em si não é nada assim de uma guerra total na ilha, não é isso. Mas eles são pequenos clãs familiares e pequenos grupos habitacionais que vivem nas regiões que ainda são um pouco férteis e que dá para criar alguma coisa, ou perto da costa onde eles podem pescar. Os Truthsayers vivem em florestas onde eles protegem ali as Ogan Stones, e geralmente onde tem um Truthsayer tem um pequeno conjunto habitacional. Não precisa ser muito grande, às vezes umas 4, 5 famílias que vivem no local, já é uma pequena cidade aqui em Albion. Então é um lugar esparsamente povoado, e o ser humano não é tipo, não domina totalmente a ilha, porque, né, tem criaturas mutantes, incluindo gigantes que andam por aí, tipo, batendo em qualquer coisa que se mexe, e é melhor tu ficar longe do caminho desses gigantes. Mas os seres humanos vivem aqui em uma certa harmonia com a natureza, em um equilíbrio desenvolvido através desses séculos de isolacionismo. Claro, eles não são evoluídos, mas também eles conseguiram viver nas condições que lhes foi apresentada. E eles têm uma sociedade dividida. Obviamente, existem nobres, os nobres geralmente gostam de lutar em carroças, existem tipo a sociedade alta, as pessoas que são um pouquinho mais abastadas, que tem cavalos. Na real, os cavalos deles, cara, são minúsculos. Na real, eles são chamados de pôneis pelas pessoas que vêm de fora. Então, tipo, eles têm carroças puxadas por pôneis, e alguns deles têm cavalaria de pônei, que não é, nossa, que impressionante uma cavalaria de pônei, mas é o que temos pra hoje, né? Como eu disse, tipo, é uma ilha que tem pouca comida, então as coisas não crescem muito. Até os gigantes ficaram pequenos relativamente. Os cavalos, a mesma coisa. Os cavalos ficaram menores e os humanos lutam em cima deles, ou como cavalaria, no caso dos nobres menores, ou uma pessoa simples que tipo é um pouco mais rica, ou os nobres maiores têm suas próprias carroças de guerra, que é um símbolo de status que eleva ele
acima dos outros homens. Normal isso na sociedade humana. Enquanto a maioria da população luta no chão com espada e escudo. A armadura tu raramente vai ver, uma coisa raríssima aqui em Albion. Tipo, o equipamento deles basicamente é a arma e um escudo de madeira. Não tem muitas outras coisas. O metal é raro aqui, porque eles não têm tipo tecnologia de metalurgia avançada ou coisa assim. A maioria das coisas é feita de madeira e terra. É bem primitivo mesmo, a sociedade em geral. E para adicionar lenha na fogueira, para adicionar problemas nessa ilha, vamos falar de uma invasão caótica. Porque, né, tipo, problema pouco não tem graça, mas não é uma invasão caótica qualquer, é a invasão caótica do Be'lakor. Quem é Be'lakor? Em Albion, ele é conhecido como Mestre Sombrio, o Dark Master. O que aconteceu? Eu explico isso aí. O Be'lakor, ele era uma criatura, aliás, acredita-se pela lenda que ele foi o primeiro mortal a conseguir as bênçãos dos deuses do caos e evoluir, ascender a um nível de príncipe demônio. Então, tipo, ele foi o primeiro dos príncipes demônio, o primeiro, tipo, que ganhou, no caso, o boost. É que não é boost, né? Vamos falar certo. É o primeiro a ganhar as bênçãos dos deuses do caos e a atenção deles e ser elevado acima de todos os outros seguidores do caos. Então, por direito, ele seria o escolhido eterno dos deuses do caos. Ele deveria ser o comandante de todas as forças do caos. Na cabeça dele, é isso que ele imagina. Mas os deuses do caos não acreditavam nisso aí, não achavam que esse era o plano maior. E como agora o Be'lakor, tipo, tava se achando, eles meio que decidiram botar ele no lugar dele. E como assim? O Be'lakor, cara, começou a ser idolatrado pelas forças do caos e ele começou a achar que ele era um deus e que ele era tão forte quanto os outros deuses do caos. Ele não era. Ele não era tão forte quanto os deuses do caos. E Tzeentch botou uma maldição e ele falou: então você gosta de poder, você gosta de ser o fodão, você acha que você é o Everchosen, é? Então tais ferrado na minha. E Tzeentch falou: cacau motherfucker, e fez o Be'lakor perder o seu corpo físico. Ele não mais poderia se manifestar e ele foi condenado a uma eternidade de loucura. Como assim? Ele ficou preso sem um corpo físico para sempre. Ele estava preso com os seus pensamentos. Então, tipo, imagina um cara que é viciado em violência, agressão e, tipo, estímulo. De repente, não tem mais nada pra fazer. Nem literalmente coçar o nariz, porque eu não posso falar outra coisa porque o canal é monetizado. Porque ele não tem mais nada, ele não tem mais corpo. Então, mas a mente dele continua num ciclo de insanidade eterno, onde os segundos parecem centenas de anos. Ele tem que ficar esperando alguma coisa acontecer e não acontece nada. Que merda, pois é, que merda. A gente sabe fazer uma maldição. Mas para adicionar ainda mais sal na ferida, quando um novo escolhido do caos, quando alguém recebe as bênçãos do caos, quem tem que botar a coroa da dominação, o símbolo do Everchosen, na cabeça desse novo escolhido é o Be'lakor. Aí ele temporariamente recebe o corpo de volta para botar a coroa na cabeça do campeão, vê um cara ficando no lugar dele, assumindo que é dele por direito, antes de ser novamente sugado para aquela tortura infinita, onde ele não tem mais forma física. E isso acontece sempre que um novo Everchosen é escolhido.
tu fala o que quiser do Caos, ele sabe fazer umas torturas filha da mãe. E o Be'lakor, condenado pra sempre a sofrer. Mas o Be'lakor se ninguém chega a ser um príncipe demônio se tu não é extremamente cunning, se tu não é uma pessoa assim com uma capacidade de ser maquiavélico e fazer esquema. E ele pensou um esquema para tentar quebrar a maldição. Como? Há um lugar que as forças do caos não enxergam ou não vão, e aí ele lembrou da ilha de Albion, um lugar esquecido, um lugar isolado, um lugar que nem o caos se importa, mas graças àquelas pedras sugando energia caótica e jogando elas na terra de Albion por séculos, lá ele poderia se manifestar, não em forma física, mas ele poderia fazer a cabeça daqueles que têm sensibilidade à magia. E como o ser humano que estava ali ficou bem mais burro, com séculos e séculos e séculos casando entre si, ele decidiu fazer a cabeça dos Truthsayers, e ele começou a aparecer para eles e dar a eles segredos mágicos, poderes, promessas, e esses Truthsayers começaram a cair na lábia do Be'lakor, que se chamava o Mestre Sombrio, e esses agora, os Truthsayers, começaram a seguir ele e usar essas magias que ele ensinava. Foram chamados de Dark Emissaries, os emissários negros, que agora estavam trazendo o caos para Albion sem saber. Enquanto o novo Everchosen estava fazendo as suas campanhas para poder ser escolhido e receber a coroa da dominação, o Be'lakor estava aqui, porque ele voltou para poder entregar a coroa quando ele estivesse pronto. Ele estava tentando novamente fazer um esquema para recuperar o seu corpo e quebrar a maldição. E falando nisso, é aqui que eu ia dizer, as Fen Beasts. O que é uma Fen Beast? Essa aqui é uma criatura feita de terra, podridão, no caso, tipo troncos apodrecidos, folhas apodrecidas, que é as coisas que ficam embaixo do pântano, e com uma energia de uma Ogan Stone. Essas criaturas foram inicialmente feitas por esses Dark Emissaries. Talvez uma ou outra existia de forma natural, né, por causa da incursão do caos aqui no planeta, mas agora esses Dark Emissary começaram a conseguir utilizar e controlar essas Fen Beasts, e isso é um poder imenso, e todo mundo que recebe poder fica viciado em poder. Então eles queriam aprender mais, e o Be'lakor foi envenenando a mente deles e transformando aqueles antigos Truthsayers nos seus Dark Emissaries e corrompendo algumas tribos e a população de Albion para sua vontade. Todo mundo caiu nessa? Não se preocupe, porque esses negócios estavam esquisitos e os Truthsayers começaram a achar que destruir as Ogan Stones para alimentar alguém que se chama Mestre Sombrio e dar a ele poder, e quando ele começou a ter forma, ele começou a virar um demonhão, meio que isso aí era errado, e aí começou uma guerra civil entre as forças de Albion, que se manteram fiéis às suas antigas tradições de manter ali é que eles não sabem mais que é os antigos, eles acham que é os deuses deles, de manter as tradições e sua cultura e os seus deuses antigos, que eles não sabem, mas era realmente os literais antigos que vieram pro planeta. Mas ok, eles acreditam naquele seu caminho, e eles começaram a enfrentar as forças que seguiam o Be'lakor e os Dark Emissaries, e foi uma briga fenomenal, e infelizmente os Truthsayers e as forças leais às tradições foram sendo derrotados.
derrotadas. Por quê? Porque o Be'lakor estava fornecendo ali magia sombria do caos e utilizando a magia da terra para fortalecer os seus seguidores. Não a magia da terra da geomancia, a magia do caos que foi absorvida ali por séculos, estava alimentando aquelas criaturas de caos e destruição. E agora, a voltar para um corpo físico estava finalmente em seu alcance. Os Truthsayers se isolaram num lugar chamado a Forja dos Antigos, onde ali tinha uma dessas Oganstone que ele ia destruir e liberar a energia do caos e finalmente voltar a ter um corpo físico. Ele sentiu o poder fluindo, aquela morte, aquela destruição que ele estava causando ali na ilha estava o alimentando, mas quando ele estava chegando lá perto, as forças leais ao caminho antigo enfrentaram ele novamente, ganhando tempo. E os gigantes participaram da luta também. Os gigantes, por serem incrivelmente estúpidos, têm uma resistência natural ao caos. Pergunte aos orcs como funciona. Pergunte-me como. Eles, no caso, lutaram junto e as forças do Be'lakor começaram a perder. E o Be'lakor falou: quando precisa fazer alguma coisa, faça você mesmo. E como ele já estava repondo o corpo dele agora com a energia caótica da destruição que ele causou e das Oganstones que ele quebrou, ele começou a tentar matar e lutar e começou a abrir caminho em direção a esse local central dos antigos para poder voltar a ter o seu corpo físico. Quando ele estava chegando lá, provavelmente um deus corvo chamado Tzeentch deve ter falado um cacau de novo, motherfucker. E ele foi sugado, e à frente dele estava o novo Everchosen, o Archaon, e ele pegou a coroa da dominação e teve que fazer o ritual de coroar o novo Everchosen e a sua campanha Albion. Sem o seu líder, os Dark Emissaries perderam bastante energia e foram expulsos da ilha, sem poder voltar para terminar o serviço. Depois da coroação, o Be'lakor foi novamente sugado para aquela sua tortura da insanidade. Mas, opa, dessa vez ele conseguiu resistir. Ele não tinha mais aquele livre transporte para chegar em Albion de novo, mas ele não estava mais insano e o seu corpo estava semi-formado. Coisas ruins vão vir disso aí. Só espero que não seja o fim do mundo. Mas coisas muito ruins vão vir do Archaon e um príncipe demônio solto por aí. Mas não foi dessa vez que a ilha de Albion caiu. E aqueles Dark Emissaries que fugiram dali, porque muitos sobreviveram e conseguiram escapar da ilha, hoje prestam seus serviços como mercenários para outros exércitos do caos, da Bretonnia, qualquer um que pague pelos seus serviços. É uma coisa que beira o caos, mas muitos não sabem, eles acham que é magia da terra o que eles fazem, não se toca que isso é caos. Em si, eles trabalham por aí por comida e para sobreviver. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre Albion. E se caso você está pensando em fazer um RPG e um dia quer chegar lá, saiba que hoje aquela neblina e a tempestade que fica ao redor da ilha já sumiu, se perdeu com o tempo isso aí, e começou novamente a vários exploradores e facções tentar chegar na ilha. Uma delas e a mais famosa são os mercadores da cidade de Marienburgo. Os mercadores de Marienburgo fizeram um comércio e têm contato com os Truthsayers e alguns clãs de humanos que vivem aqui e se dão bem com eles. É um comércio lucrativo para todo mundo. Além disso,
Outras facções que vivem aqui na ilha, nós temos mortos-vivos. Como assim mortos-vivos? Necromantes e coisas assim? Sim, não só necromantes, mas também espíritos presos aqui na Terra. Existem várias almas que não descansam aqui. Muito cuidado quando estiver andando, principalmente nas florestas, porque existem coisas aqui que não dormem. Além disso, falando em criaturas monstruosas, nós temos os Fimir, no caso, mutantes da neblina, junto com forças do caos. Saqueadores do caos frequentemente vêm para a ilha, e os Fimir vivem em tribos, onde eles têm uma matriarca. Essa matriarca é uma bruxa Fimir, mas ela tu raramente vai ver, a não ser que tu ataque a tribo, e a matriarca é inteligente. Também existe uma casta de guerreiros Fimir e uma casta de Fimirs que conseguem usar magia. É que basicamente 90% da tribo, 99% da tribo é homem. E tipo, a única matriarca é a comandante geral, que é tipo a chefe, a bruxa chefe da tribo. Mas e se ela tiver uma filha mulher, a filha mulher vai tentar, tipo, fazer uma nova tribo pra ela, ou morrer tentando, tipo, ela não vai ficar ali nem lutar com a mãe, ela vai sair e tentar criar uma tribo pra ela, ou, no caso, como Albion não é um lugar muito hospitaleiro, provavelmente morre tentando, mas as fortes sobrevivem. E a maioria dos Fimir vivem meio que como, tipo, um trabalhador. Não é tipo escravo, mas ele é visto como baixo da sociedade. A grande maioria dos Fimir, tipo, não é nem da casta de guerreiros, nem da casta de magos. Eles são vistos tipo como o escudo de carne e jogados fora por qualquer necessidade. E uma coisa interessante é que eles utilizam a magia caótica aqui da região para fazer bruxarias, e eles possuem pequenos talismãs que permitem que eles invoquem aquela névoa que é comum aparecer e desaparecer aqui em Albion de vez em quando. Eles conseguem invocar essa névoa ao redor deles, fazendo que seja difícil identificar eles, e geralmente onde eles vão tem sempre uma neblina ao redor. Muito bom para pegar emboscadas e para não ser atingido por armas de longa distância. E falando em inimigos que gostam de chegar perto e bater, nós temos orcs, sim. Eles têm um pequeno, não vou dizer um vilarejo, eles têm tipo um domínio aqui em Albion. Orcs, quando se enfiam num lugar, é muito difícil tu tirar. E eles entraram aqui e fizeram uma morada, e tu não vai conseguir tirar os orcs daqui de jeito nenhum. Mas eles vivem na ilha também, então é possível que tu encontre peles verde na tua aventura. Anões também vêm pra cá, raramente, geralmente em pequenos grupos. Eles vêm para explorar, porque dizem que nessa região tem tesouros imensos, incluindo um Promethean. O que é um Promethean? É uma espécie de caranguejo eremita gigante. Tu deve conhecer ali por causa dos vampiros pirata que tem o Rotten Promethean. O Promethean é o vivo daquilo ali. E essa criatura geralmente acumula tesouros, muitos tesouros, e vários deles foram caçados por causa disso, e acredita-se que o último que vive no mundo e o maior de todos vive em Albion com tesouros incontáveis. Então exploradores e anões vêm pra cá pra tentar caçar isso aí. Até hoje ninguém nunca encontrou, quem sabe a tua equipe tenha sorte, mas tu também pode, no caso numa mina subterrânea, achar uma equipe de exploração dos anões que geralmente vêm, fazem algumas expedições e depois vão embora. Nós temos vampiros em Albion, sim, e não um vampiro normal, como se qualquer vampiro fosse normal. Nós temos um vampiro da linhagem Strigoi, e esse vampiro Strigoi, que é tipo um mutante, uma criatura horrível, vive numa região aqui em Albion e adiciona os mortos-vivos que tu pode encontrar na tua jornada. Zumbis, esqueletos e, no caso, o maldito vampiro estão por aí. Além disso, os Skaven não iam perder a festa, já que tá todo mundo vindo pra cá. Os Skaven têm conexões com o Império Inferior no mundo inteiro, todo mundo sabe disso, menos na maldita Ilha dos Elfos, até porque eles não querem ir pra lá mesmo, nem queria mesmo, yes. Bem,
aqui na ilha de Albion, eles têm uma conexão que passa por debaixo do mar e eles possuem pequenos outposts, assim, são postos avançados. Não existe nenhuma cidade subterrânea gigantesca dos Skaven, em nenhum bueiro próximo de você, nem em Albion. Não se preocupe com isso, coisa humana. E os homens lagarto, depois de muito contemplar o grande plano, descobriram que em Albion tinha a forja dos antigos, não é mesmo? E isso aí parece ser coisa dos antigos. Se é coisa dos antigos, os homens lagartos se interessam. Então um Slan deu a ordem para vir para cá. Os guerreiros sauros dominaram o lugar e o Slan invocou uma gigantesca floresta tropical. Então aqui tem uma enorme floresta tropical ao redor de um lugar que antes era o trono dos antigos, a forja deles, como é chamada hoje. Ali é dominada por homens lagarto. Então, tu tá andando na floresta, se tu vê um carnossauro vindo te matar, é porque tu tá muito perto dos homens lagarto. Não é uma boa ideia ir pra lá. E, claro, guardando o pior por último, elfos também estão aqui. Lembre-se que os elfos do mundo antigo são piratas, e isso aqui é uma ilha, então onde tem comércio, onde tem tesouros, elfos vão estar por lá. Nós temos as duas variantes, os elfos altos, no caso elfos nobres, e os Dark Elves estão aqui na ilha, e eles, os dois, vieram por seus interesses próprios, óbvio. E também adicione aí aos perigos da ilha. Tu tá fazendo uma viagem de barco, vem uma frota de elfo e exige que tu pague tributo. Aí tu paga tributo, não dá 10 minutos depois vem uma frota de elfos negros e exige que tu dê tributo de sangue. Então é tenso, é um lugar horrível para viver. Mas em si, depois que a neblina diminuiu, depois dessa invasão do Be'lakor, agora várias facções vieram para cá e todas elas têm presenças pequenas aqui na ilha, mas não insignificantes. E quando eu pesquisei sobre Albion, eu realmente não imaginei que iam ter tantas histórias e coisas interessantes nessa ilha, porque eu conhecia aquela história antiga deles, mas até que ficou legal. E como eu disse, alguns retcons não são bons, mas ter adicionado e aumentado bastante a história aqui de Albion, acho que valeu a pena, acho que precisava mesmo, porque copiar da história não dá. E agora ficou um negócio bem mais único e que adiciona à história do Warhammer do Velho Mundo e adiciona uma facção divertida com unidades únicas, um lugar amaldiçoado, principalmente para quem gosta de RPG. Mas é isso, vejo vocês por lá, aventureiro, tudo de bom e estejam com Sigmar.